Bom dia, meninos. Hoje eu quero fazer uma recapitulação daquilo tudo que a gente vem estudando desde muitos dias atrás. Nós falamos muito sobre as variações linguísticas. As variações linguísticas, quer dizer, as mudanças da língua, as variantes da língua, foram criadas pelo homem e são reinventadas a cada dia. Aí dessas reinvenções surgem as variações que envolvem diversos aspectos históricos, sociais, aspectos culturais, aspectos geográficos. No Brasil, por exemplo, a gente pode encontrar muitas variações linguísticas. Por exemplo, a linguagem regional. O que é a linguagem regional? É aquela que muda de acordo com a região. Naquela fala do Chico Bento, que vocês ouviram lá, naquele videozinho que eu mandei para vocês, que vocês até fizeram uma pequena avaliação, a fala do Chico Bento e do seu primo, né, o Zé Lelé. Ali a gente percebe, nós notamos o regionalismo, ou seja, o Chico Bento, ele pode até ter estudado, segundo até aquela pergunta que eu coloquei para vocês, mas ele fala daquela maneira, por quê? Porque ele foi criado, foi sugerido a ele, desde os pais, os avós, a falarem daquela maneira, né? Quero dizer para vocês também, revisando, que há diferentes tipos de variações linguísticas segundo o campo de atuação. Primeiro, são as variações geográficas. Essas variações geográficas, elas estão relacionadas com o local, como, por exemplo, o português medieval lá de Portugal e o português atual. Quer dizer, foi havendo muita mudança, foi havendo muita transformação. Tem também as variantes históricas. Ela ocorre com o desenvolvimento da história, né? Com o desenvolvimento da história. Podemos ainda citar o português de Portugal, que é o português medieval e o atual. As variações sociais. Essas variações sociais, elas são percebidas segundo os grupos ou classes, né, sociais envolvidas. Por exemplo, os advogados, eles têm o linguajar próprio da profissão deles. O morador de rua, ele vai ter a variante linguística de acordo com o local onde ele vive, onde ele está, né? Variação situacional. Ela ocorre de acordo com o contexto no qual essa linguagem foi inserida. Por exemplo, existem as situações formais e as informais. Já falamos também bastante sobre isso. Se você for à sala da Ana Lúcia, por exemplo, dar um recadinho, você vai chegar lá, ô brother, né? E aí, mana? Vocês vão ter um linguajar mais formal. Aí, quando você está lá com seus colegas, na sua casa, a gente fala a linguagem mais informal. Continuando a nossa aula, eu quero falar para vocês quais os tipos de variação linguística, onde, como, por que essa língua varia, né? Primeiro é o regionalismo. O que é o regionalismo? São as particularidades linguísticas de uma determinada região. Depois vem os dialetos. Os dialetos são variações linguísticas sociais, regionais, né, de uma língua. Por exemplo, você no Nordeste fala-se de uma maneira, no Sul fala de outra, no Sudeste fala de outra. Aí vem socioletos. São as variações linguísticas usadas por um determinado grupo social. Como eu expliquei para vocês anteriormente, os advogados têm o seu linguajar próprio, os professores, os dentistas, os médicos, né? Cada um fala de acordo com a profissão que exerce. Depois tem as gírias. As gírias são dialetos utilizados por um determinado grupo social, né? Por exemplo, o pessoal do Rio de Janeiro usa muita gíria. Isso vai variar de acordo com a região, se usa muita gíria, se não usa muita gíria, né? Eu quero falar com vocês também. Meninos, hoje nós vamos finalizar o nosso estudo sobre variações linguísticas.
E para finalizar, eu vou fazer uma pequena apresentaçãozinha aqui para vocês, falando como que um assaltante gaúcho, mineiro, carioca, baiano, como é que eles dizem que estão fazendo um assalto para a pessoa que está sendo assaltada. Primeiro nós vamos começar com o assaltante gaúcho. Ô guri, ficas atento, bah. Isso é um assalto. Levanta os braços e te aquietas, tchê. Não tentes nada e cuidado com esse facão que corta, que é uma barbaridade, tchê. Passa as pilas pra cá e te manda a lacria, senão 44 fala. Vou mostrar pra vocês agora como que o assaltante nordestino diz quando vai fazer um assalto. Ê, bichinho, isso é um assalto. Arriba os braços e não se bula, nem faça muganga. Arrebola o dinheiro no mato e não faça pantinho, senão eu enfio a peixeira no teu bucho e boto teu fato pra fora. Perdão, meu padinho Padeciço, mas eu tô com a fome da moléstia. Meninos, agora é o assaltante carioca, cheio de manha. Então vamos lá. Seguinte, bicho, tu te deu mal, isso é um assalto. Passa a grana e levanta os braços, rapá. Não fica de bobeira, eu atiro bem pra... Vai andando e se olhar para trás vira presunto. Vocês prestem bastante atenção agora no assaltante baiano. O tanto que ele é lento, ele é devagar, tem muita paciência, tem muita calma, até para fazer um assalto. Ô meu rei, isso é um assalto. Levanta os braços, mas não se aveste não. Se não quiser levantar, não tem importância, para você não ficar cansado. Vai passando a grana, bem devagarinho. Não repara se o BR está sem bala, é para não ficar muito pesado. Não escanta não, meu irmãozinho. Eu vou deixar teus documentos lá na encruzilhada.